Boa noite, tudo bem? Paz do Senhor, graça e paz. O que mais? Eu sou o Alessandro Matos, vou me apresentar. Eu sei que já me apresentaram, mas como eu sou ruim de me apresentar, eu fico treinando. Então eu sou o Alessandro Matos, sou pai do Bernardo, sou casado com a Cristiane, que está lá em São Paulo, sou um dos pastores da Igreja One em São Paulo. Quando vocês estiverem por lá, visitem a gente, são super bem-vindos. Estava lá com a galera do MOB, foi muito legal e estou muito honrado de poder pregar, partilhar a palavra de Deus aqui essa noite. E uma coisa que eu gosto no culto dos crentes é quando começa a dar errado. Vocês percebem o quão frágeis nós somos? De uma hora para outra a luz pode acabar e a gente é pego desprevenido, começa a entrar em desespero, porque a liturgia tem que andar de determinada maneira, de determinada forma. Isso precisa ser para nós uma pregação por si só. Uma vez que os dias à nossa frente não se tornarão mais fáceis. Os dias à nossa frente se tornarão mais difíceis. Os dias à nossa frente se tornando mais difíceis, é necessário que nós nos tornemos crentes melhores. Sim? Com os dias à nossa frente se tornando mais difíceis, eu trago à nossa memória que o que a Escritura diz a respeito do retorno de Jesus Cristo, obrigado, não é que as coisas se tornarão melhores, melhores e melhores, não é que o mundo vai ficar cada vez mais, um lugar cada vez mais seguro, um lugar cada vez melhor de se viver. Jesus, ele volta como a cereja do bolo, ele vem só completar. O mundo está uma delícia, que maravilha, uma sociedade maravilhosa, o mundo, as notícias, todas as notícias cada vez melhores, não é isso? Uma coisa que aconteceu antes das duas grandes guerras mundiais foi que as universidades elas eram praticamente todas vou usar esse termo, elas eram muito positivas. Então havia uma crença muito por causa do movimento iluminista de que as coisas melhorariam, o homem atingiria o ápice das suas capacidades, a tecnologia cada vez melhor serviria para que a sociedade fosse um lugar melhor. E as universidades que nasceram a natureza do que a gente chama hoje de universidade, faculdade, nasceu por causa do cristianismo. Então elas todas pregavam muito isso, do avanço das capacidades humanas. Só que de repente veio uma primeira guerra mundial e BUM! Epa, parece que... Peraí. E daí quando o pessoal estava recuperando da primeira, veio a segunda. E de repente o pessoal começou a pensar, olha, eu acho que as coisas não estão indo de bem a melhor, não. Só que enquanto as coisas piorarem no mundo, as coisas melhorarão na igreja. Enquanto o mundo se tornar cada vez pior, a igreja se tornará cada vez mais gloriosa. Enquanto o mundo se tornar cada vez mais degradado, a igreja se tornará cada vez mais limpa, santa, imaculada, sem ruga. Só que quando a gente olha para a igreja hoje, a gente consegue ver um tanto de problema, né? A gente consegue diagnosticar quais são os problemas da igreja, a gente consegue perceber onde tem que melhorar, a gente consegue falar. Isso aqui é muito simples, é muito fácil a gente entrar numa construção e condenar a construção e falar assim, olha, essa coluna aqui está ruim, olha, esse piso aqui tem que trocar, olha, esse negócio aqui está muito feio. Mas se colocar à disposição para que essa obra seja feita é coisa de gente corajosa. Fazer a obra de Deus é coisa de gente corajosa. Nós precisamos de coragem, meus irmãos, para enfrentar os dias que estão logo à nossa frente. Eu não quero ser alarmista aqui. Eu não quero dizer, olha,
e você ficar todo amedrontado, e eu botar medo em você, falando de fim dos tempos, e falando de não sei o quê, e você ficar todo cheio de medos, e falar assim, oh meu Deus, essa semana eu vou buscar Deus direitinho, eu vou fazer crente tudo, eu vou fazer o que os crentes tudo faz, eu vou ser crente bom agora, o marido que não abre a Bíblia para ler em casa, vai falar assim, nossa, acho que essa semana eu vou até abrir a Bíblia, não vou nem ler, mas vou abrir. Deixar aberta lá no Salmo 91. Só que nada disso adianta se nós não nos apaixonarmos por Jesus Cristo. Se o Evangelho não capturar os nossos corações, se a beleza de Jesus Cristo não capturar os nossos sentidos, nada mais pode fazer. Nós precisamos desesperadamente de duas coisas, se eu pudesse dizer aqui: de receber a pregação do Evangelho e de provar do poder do Evangelho. São duas coisas diferentes. Veja, vou falar igual a Hannah. Veja, perceba, repare. Tem um texto em Lucas 24 que Jesus ele já está ressuscitado. Ele está já há uns bons dias com os discípulos ensinando a respeito do Evangelho do Reino. Ensinando a respeito do reino de Deus, na realidade. Nesse período aí, os discípulos já tinham andado com Jesus por 3 anos e meio. Só que em Lucas, capítulo 24, versículo 45, fala que só então, depois de Jesus ter encarnado, nascido, crescido, começado seu ministério, chamado seus 12 discípulos, andado com eles 3 anos e meio, eles terem pregado o Evangelho, eles terem expulsado o demônio, eles terem curado o enfermo, eles terem realizado sinal, eles terem feito Satanás cair do céu igual um relâmpago, tanto de coisa acontecer. O versículo 45 de Lucas 24 diz assim: então, só então, Jesus lhes abriu o entendimento para que entendessem as Escrituras. Que coisa, né? Então a primeira coisa que a gente precisa nós precisamos ter o nosso entendimento aberto para a compreensão do Evangelho. Só que o texto não para por aí. Jesus, ele diz que, o texto diz, Lucas descreve que então Jesus lhes abriu o entendimento para que entendessem as Escrituras, mas o texto prossegue, em alguns versículos seguintes, Jesus fala o seguinte: mas permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Ou seja, compreender o Evangelho cognitivamente, saber de cor e salteado o que é esse tal de Evangelho, não é o bastante. É necessário que se prove do poder do Evangelho. E qual é o poder do Evangelho? Antes de saber qual é o poder do Evangelho, o que é o Evangelho? Porque eu falei disso lá no MOB, mas hoje no Brasil nós temos, se eu não me engano, 56 milhões de evangélicos. É isso, Condes? É 56 milhões? Deixa eu ver se contou. É isso, o Marcondes contou e são 56 milhões. São 56 milhões de evangélicos. E o que é esse evangélico? É um evangélico de IBGE, evangélico de Datafolha. Que se alguém chega na rua e pergunta para você assim: meu filho, responde aqui uma... Como é o nome? Pesquisa. Responde aqui uma pesquisa para mim. Você é o quê? Eu sou evangélico.
Ah, você é evangélico. Só que, se nós perguntássemos para essas 56 milhões de pessoas que se declaram evangélicas no Brasil, o que é o evangelho, nós teríamos das mais diversas respostas possíveis. E ok, a gente tem diferentes respostas corretas a respeito da mensagem que o evangelho contém, ou respostas corretas a respeito do que define evangelho. Não temos unidade nem na definição do que o evangelho é, como nós teremos unidade no resto? Agora, esqueça 56 milhões de pessoas. Se eu perguntasse a cada um de vocês, mas vocês não acham que era importante que a gente tivesse? Afinal, nós somos evangélicos. Se é esse evangelho que nos define, seria de bom tom que nós soubéssemos o que ele é. Eu não digo que nós não saibamos, mas talvez eu pergunte o que é o evangelho. Você me diga, o evangelho é uma boa notícia. Sendo o evangelho boa notícia, vamos falar que eu recebo uma boa notícia de que amanhã eu recebo um e-mail ou uma carta que chega de algum lugar que fala que eu tinha um parente meu, um bisavô, um tataravô, que era muito rico, e daí ele deixou uma herança que ninguém nunca pegou e caiu. Ô Guga, caiu no meu colo a herança. Pum. Essa é uma boa notícia, não é? É ou não, gente? Quantos irmãos gostariam de receber uma herança? Amém. Eu ia falar jogar na Mega, mas crente não joga, né? Não, amém. Espero que não. Aí, o que eu estava falando? Me ajuda que eu tenho evangelho. Aí, receber uma herança é uma boa notícia ou não é, pessoal? Amém. Mas é o evangelho? Não. Então o evangelho não é simplesmente uma boa notícia. O evangelho, ele é a boa notícia. Mas não adianta eu saber que essa palavra aqui, que o evangelho contém uma boa notícia, ou que é a boa notícia, sendo que eu não sei que notícia é essa. Qual é a boa notícia do evangelho? Antes de tratarmos até do evangelho como boa notícia, muito tem sido vendido nas pregações no meio cristão, no meio evangélico, de que o evangelho ele não seria uma boa notícia, mas ele seria um bom conselho. Então eu chego aqui e eu dou para vocês um bom conselho. Olha, seria bom que você vivesse a sua vida desse jeito. Ah, Lê, eu quero muito ser discipulado e eu queria que alguém me dissesse como que eu devo viver. Eu queria que alguém me dissesse que escolha que eu devo fazer, quais as decisões que eu devo tomar. Nossa, ser discipulado é tão bom. Uma notícia que eu tenho para você, isso não é discipulado. Quem vai numa consulta em busca de resposta para a vida e de saber que decisão deve tomar, e para perguntar para outra pessoa, é gente que vai jogar em tarô. Como é o nome das coisas? Búzios. Fala, falei, isso não é discipulado não, meu irmão. Não é evangelho. O evangelho não é um bom conselho a respeito de como eu devo viver. Jesus não morreu na cruz e ressuscitou para que nós recebêssemos um bom conselho de Deus. Mas o evangelho é uma boa notícia. E a notícia a boa notícia é precedida por uma má notícia. Antes da boa notícia do evangelho chegar aos nossos corações, nós precisamos ser impactados pela má notícia. Porque se nós não passarmos por dias maus, se nós não passarmos pelos dias de dificuldade, se nós não passarmos pelos dias de aperto, se nós não soubermos o que fazer, por exemplo, quando a luz acabar,
Será que a gente vai saber o que fazer quando nos proibirem de nos reunir nesse prédio? O que você vai fazer sem o seu precioso culto de domingo? Mas pastor, eu preciso do meu culto de domingo. Como que a minha família vai ser pastoreada? Caba sem vergonha. Pessoal do MOB, deixa eu falar para vocês. Gostei muito do testemunho das meninas aqui, mas cadê um cabo macho para falar o que Deus fez lá? Cadê um cabo macho para levantar a mão e falar assim, olha, Deus fez isso. Ei, minha irmã, tu que é casada com um homem, caba macho aí, você já viu ele chorando por Jesus? Já flagrou seu esposo lendo a Bíblia, chorando em cima da Bíblia? Seus filhos já viram você chorando em cima da Bíblia? Seus filhos já flagraram você de joelho, em prantos diante de Jesus? Meu irmão, na adoração aqui no culto dominical, os seus filhos olham para você e falam assim, meu Deus, um dia eu quero adorar a Deus igual papai. Ou ele fala assim, vou ficar aqui sentado na cadeira já que papai só... Vou ser um esquentador de banco, igual papai, esse é meu sonho. Será que nós estamos preparados para os dias que estão à nossa frente? Crente esquentador de banco não está preparado para os dias que estão à nossa frente. Tinha um profeta aqui no Brasil que era engraçado, que ele foi pregar na igreja e ele fala assim, os crentes ficam todos com cara de vaca aqui, assim, cara. Oh. Vem assistir o culto. Irmãos, pessoas que tratam o culto público, o culto dominical, como um produto a ser consumido, não estarão preparadas para os dias que estão à nossa frente. Deixa eu te falar, você não vem aqui para consumir uma boa liturgia. Você não vem aqui para consumir um bom louvor. Você não vem aqui para consumir uma boa palavra. Você fala assim, olha, eu acho que hoje o louvor não foi muito legal não. Eu queria tanto que cantasse aquela música que eu gosto tanto. Hoje a palavra não foi muito boa não. Botaram um cabeludo lá, todo com as roupas tudo largas. Um menino de 16 anos lá para pregar. Eu tenho 29, sou muito mais experiente. Ofereçam as vossas vidas como sacrifício agradável a Deus. Eu gosto do termo que usa para culto em inglês, que transmite muito mais do que o que a gente entende como culto aqui, que é service. Ou seja, isso aqui é serviço, meu amigo. Culto é trabalho. Eu não venho para consumir, eu venho para ser consumido pelos olhos de fogo de Jesus Cristo. Eu venho para me encontrar com Jesus Cristo. Eu penso em casa, eu penso no caminho, eu penso em entrar por essas portas. Com quem é que nós estamos vindo nos encontrar? O que significa invocar o nome de Yahvé? O que significa poder se aproximar do Deus que é criador de todas as coisas. Mas se nós não formos treinados, nem nessa reunião aqui, como Deus gosta e deve ser adorado, qual é o tipo de vida que nós somos chamados para viver, uma vez que nos encontramos com Jesus Cristo, o que será de nós nos dias à nossa frente quando os nossos prédios forem lacrados? Quando tudo que nós tivermos vai ser um culto doméstico ou uma reunião caseira escondida em alguma casa por aí, como muitos irmãos nossos do mundo estão reunidos agora à custa das próprias vidas. E eu vou falar para vocês o que eu disse para o pessoal do MOB também. Olha, eu vou falar o que eu acredito, tá? Eu acredito que, pouquíssimos de nós vão morrer martirizados por causa de Jesus.
Pode respirar aliviado. Fala assim, nossa, graças a Deus. Alguns de vocês vão rodar. Amém? Espero que você esteja preparado. Jesus te dê graça. Mas antes de morrer por Jesus, como Pedro fala assim, Jesus, o senhor não vai morrer não. Se for preciso, eu vou morrer por você, mas eu não vou deixar o senhor morrer. Mas antes de morrer por Jesus, é necessário que nós vivamos por Jesus. E viver por Jesus requer uma vida martirizada, assim como morrer por Ele. Ninguém nunca vai morrer por Jesus antes de ter vivido por Ele. E somente provar do poder do Evangelho pode nos capacitar a viver uma vida digna de Jesus Cristo. Então, voltando, qual é essa má notícia que precede a boa notícia do Evangelho? A má notícia, ela inclui o fato de que Deus criou todas as coisas perfeitas, os céus e a terra. Ele colocou Adão e Eva num jardim para que pudessem desfrutar dele e desfrutar da sua criação. Mas em um dia, no capítulo 3 de Gênesis, é descrito um evento onde o homem desobedece a Deus e ele é expulso desse jardim. Esse evento ficou conhecido como a queda. Mas eu gosto muito de como alguns autores, dois teólogos que eu gosto muito, eles descrevem esse evento não simplesmente como a queda, mas eles descrevem como exílio. Vocês sabem o que é exílio? É quando alguém é mandado para longe da sua nação. Ele é exilado da sua nação. Tem um hino pentecostal muito famoso que se chama O Exilado. Quem conhece esse hino? Da harpa cristã. Que isso? Vocês não conhecem O Exilado? Vou dar uma palhinha. Tá bom. Bota um fameno. Brincadeira. Eu não sei nem que... Mas assim... Da linda pátria estou bem longe, onde estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores. Esse dos mais belos hinos da harpa cristã. E o exilado é porque ele está longe da sua pátria, ele está longe da pátria celestial, ele sente saudades dessa pátria. E esses teólogos descrevem a queda como um exílio. O homem realmente caiu, ele não caiu de uma posição hierárquica, ele não caiu de uma função e foi rebaixado para outra, porque a principal coisa que acontece na queda do homem não é que ele deixa de fazer algo que fazia, mas ele é separado do que o constituía mais profundamente como ser, que é a presença de Deus. O homem é separado da presença objetiva de Deus. Irmãos, nós vivemos nessa separação até hoje. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Deus está aqui? Sim ou não? Sim, né? Agora eu vou fazer outra pergunta. Deus está aqui? Não. Existe um aspecto em que Deus está presente aqui por meio do seu Espírito Santo, e um aspecto que Ele está presente em todos os lugares porque Ele é onipresente, mas Deus está presente aqui como Ele estava no topo do Monte Sinai. Deus está presente aqui como Ele estava presente na inauguração do Templo de Salomão, porque quando Deus estava presente lá, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque a nuvem da glória de Deus enchia aquele tabernáculo.
Como Deus estava presente no Monte Sinai, o monte pegava fogo de forma que os animais que tocavam no monte eram fumegados. Será que Deus está presente aqui como Ele está presente no lugar da sua habitação, onde existem seres celestiais ao redor do seu trono cantando que Ele é santo? O mar de vidro e fogo que o circunda. Não, Ele não está presente aqui. Se Deus estivesse presente aqui desse jeito, vocês iam querer me ouvir pregar por mais meia hora? Não, peraí, Senhor. Peraí que o irmão ali... de Deus. Pelo amor do Senhor. Existe um negócio que se chama presença objetiva de Deus. E meus amigos, a presença objetiva de Deus, assim como fez no Templo de Salomão, ela precisa interromper a nossa liturgia. Porque a liturgia, a presença não existe por causa da liturgia. A liturgia existe por causa da presença. E quando Deus aparece, é a hora da liturgia acabar. Então o homem, ele é separado da presença objetiva de Deus. Tão objetiva que quando Adão e Eva são expulsos, quando o homem é expulso do jardim, um querubim é colocado para guardar a porta leste do jardim, uma espada de fogo que circundava, porque o homem poderia voltar, ele poderia tentar voltar fisicamente. O jardim do Éden, o lugar da habitação de Deus, não era uma coisa etérea, nuvenzinhas, os anjos pulando de nuvenzinha em nuvenzinha, aquelas coisas mais lindas. Era um lugar onde Deus habitava de fato. E a má notícia é essa. A má notícia é que por causa do pecado, a morte entrou no mundo. E agora a gente tem que conviver com a morte. Só que a morte, meus irmãos, ela é uma aberração. A morte, meus irmãos, ela é uma anomalia. Não importa quantas pessoas você já tenha visto morrer. Quando um parente próximo morre, dói. Quando alguém que a gente ama morre, dói. Porque se a gente tem uma certeza na vida que a gente vai morrer, só que quando esse dia chega para alguém perto de nós, dói, porque nós não fomos criados para conviver com a morte. Ela é anormal para nós, ela é uma anomalia para nós, e desde então nós temos que conviver com ela. Desde então a gente tem que conviver com uma certa ausência de Deus. Um certo desconforto de viver em um mundo onde a presença de Deus ainda não cobre a terra como as águas cobrem o mar. Em conviver num mundo onde o pecado existe, nós nascemos em pecado. Essa é a má notícia. É que nós fomos concebidos em pecado. E o pecado não é uma manchinha na nossa roupa que a gente precisa dar um jeito de tirar. O pecado é veneno nas nossas veias. O pior problema de nós sermos completamente depravados e nascermos em depravação total, completamente afetados pelo pecado, é que nós iludidos. Nós achamos que o pecado não é tão sério assim. Nós achamos que o pecado é uma coisa que a gente faz, mas a gente pode parar de fazer. E a gente fica se arrependendo do que a gente faz, vez após vez. E a gente nunca se arrepende de quem nós somos. O pecado alterou não só o nosso comportamento, meus irmãos, ele alterou a nossa natureza. E Efésios, no capítulo 2, vai falar o estado que nós nos encontrávamos. Nós nos encontrávamos mortos em delitos e pecados. Pergunta: o que pode um morto fazer? O que um morto pode fazer, gente? Feder. Nós éramos fétidos para Deus. Deixa eu te falar. A má notícia é que
nós éramos profundamente maus na nossa morte pecaminosa. E Deus, Ele é completamente e absolutamente bom. E Ele é tão bom que Ele não pode olhar para o que é mal e simplesmente ignorar e seguir a vida. Talvez a gente, por viver num mundo caído, a gente consegue passar por uma pessoa em situação de vulnerabilidade na rua, e porque a gente não quer sofrer de falar assim, meu Deus, que vida desgraçada, e sentir aquela dor toda vez, nós vamos vamos nos anestesiando cada vez mais, para que a gente consiga conviver com aquilo. A gente olha para uma criação que é má, e a gente olha para as notícias cada vez piores, e a gente começa a se anestesiar e falar assim, nossa, não vou dar nem atenção para isso, porque eu quero cuidar do meu emocional. Deus, Ele é tão bom, que Ele não pode olhar o mal e simplesmente falar assim, vamos seguir a vida. Então quando Deus olhava para nós, no lamaçal do pecado, mortos em delitos e pecados, Deus sentia nojo de nós. Quem conhece aquele versículo? Se Deus é por nós, vamos lá, se Deus é por nós, aleluia. Quem pode dar um aleluia? E se Deus é contra nós? E se Deus é contra nós? Quem será por nós? Deus era contra você. Efésios diz que nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. Não frutos da indiferença de Deus. Deus não era indiferente a nós. Ele nos odiava de verdade. Ódio? Sim, Deus sentia santo ódio. Esse é um atributo de Deus chamado ira. Uma ira santa, pura. Quando Deus olhava para nós, Ele sentia ira. Talvez não tenha um impacto que deveria ter nos nossos corações, porque nós, em alguma medida, talvez ao longo da nossa caminhada cristã, em algum momento, ou por a gente ser saturado pela coisa do evangélico, a gente começou a pressupor, a gente começou a presumir, ora, se eu sou evangélico, eu conheço o evangelho. Mas, meus irmãos, na minha experiência, eu só comecei a entender e receber o que era o evangelho quando eu falei assim, eu não conheço. Eu nasci em berço cristão, em berço presbiteriano, aos 14 anos eu fui para a Assembleia de Deus, eu encontrei Deus, Jesus me encontrou em 2016, em algum momento, depois disso, que eu já estava estudando teologia, e muito cabeçudo, e muito envolvido na igreja, já pregando para todo lugar, eu percebi, eu não conheço o evangelho. E talvez o chamado para alguns de nós hoje, aqui nessa noite, seja reconhecer que nós precisamos abrir mão da nossa presunção e dizer, eu preciso conhecer o evangelho. Mas eu tenho 30 anos de crente. Que boa oportunidade Deus está te dando. É cigarro, mas isso é um helicóptero, não é cigarro. Amém? Vocês estão comigo? Essa má notícia precisa pegar a gente de jeito. Meu Deus, eu era inimigo de Deus. Eu era inimigo de Deus. Como Deus poderia resolver esse problema se Ele é completamente justo? E é justo para mim, e era justo para nós que nós fôssemos lançados eternamente no inferno. Mas Deus resolve esse problema na plenitude dos tempos, enviando Jesus Cristo.
enviando Jesus Cristo, que não só veio à terra como homem, mas ele nasceu. A humilhação de Jesus não começa quando ele é pregado na cruz ou quando ele é traído. A humilhação de Jesus começa quando ele deixa seu trono de glória para passar 9 meses na barriga de Maria. Meus irmãos, Jesus nasceu. Jesus foi uma substância informe na barriga de sua mãe. Tem um pregador chamado, é o Max Lucado, se eu não me engano, que ele escreve 25 perguntas que ele faria para Maria. E algumas dessas perguntas que ele fala assim, como era abrigar debaixo do seu teto aquele que criou o universo? Vocês têm noção que Jesus, que é Deus, precisou ter o seu bumbum limpo de cocô por Maria? Já parou para pensar que Jesus ralou o joelho? Que trabalhando na carpintaria ele já deu uma martelada no dedo? Alguém já deu uma martelada no dedo daqueles que a unha fica preta? Já parou para pensar que Jesus precisou ser amamentado? Que Jesus chorou de fome? Que o Criador do universo precisou ser alimentado nos seios de uma mulher, de uma criatura? Que Deus é esse? Que evangelho é esse? Que plano é esse? A encarnação de Jesus Cristo precisa ser um soco no nosso estômago, meus irmãos. Porque Deus não resolve o problema mortal do pecado, a nossa separação eterna dele, dando ordens do céu. Ele não fala assim, olha, resolve as coisas aí, eu vou dar algumas ordens aqui. Não, ele encarna, ele morre numa cruz. Deus, pendurado numa cruz, precisa ser escândalo para nós. Esses dias eu estava lendo os evangelhos novamente, e eu estava passando pelo relato da crucificação, e eu estava lendo o relato da crucificação para dar check lá no meu devocional. Eu falei assim, eu li, e de repente eu estava lendo aquilo, eu falei assim, não é possível que isso aqui não me toca, mas não é possível que Deus sendo pregado numa cruz, Deus encarnado sendo pregado numa cruz, não toca o meu coração mais. Não é possível que isso aqui não mexa no meu coração. E eu precisei parar a leitura, porque o Bernardo começou a ficar com sono, ficar chato, e eu fui colocar ele para dormir. E ninando o Bernardo, eu falei, Senhor, assim, ó. O cara depois que tem filho, ele nunca mais fica parado do mesmo jeito, só fica assim. Eu falei, Senhor, por favor, não deixe eu passar pelo relato da sua crucificação como eu passaria por qualquer outra história. Faz a cruz viva para mim. E eu voltei, eu coloquei o Bernardo para dormir. Quando eu voltei, eu cheguei na parte que a multidão ela começa a insistir para que Jesus fosse crucificado. E normalmente a gente lê esse texto e fala assim, mas que multidão, que gente perversa, que gente má, que gente terrível. Mesmo que eles não reconhecessem Jesus como Messias, o que mal esse homem fez? Só que dessa vez eu não pensei isso. A multidão era eu. Se eu estivesse lá, eu teria dito, crucificam ele. Não são eles que são maus, nós somos maus. A gente fala assim, como Eva é burra. Se eu estivesse no lugar de Eva, você faria a mesma coisa. A história de Eva é a nossa história.
Aquela multidão somos nós que gritamos para que o Filho de Deus fosse morto da pior forma possível. Fomos nós. Éramos nós lá. Eu disse: Senhor, me perdoa. Foi por minha causa. Era eu lá. E a boa notícia do Evangelho é que Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nos devolveu o acesso que nós tínhamos a Ele. De que Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, rasgou o véu que nos separava, de que nós não somos mais inimigos de Deus, uma vez que o sangue do seu Filho caiu sobre as nossas cabeças, de que Deus não olha mais para nós e sente nojo, de que nós não somos mais destinados à ira, de que nós não estamos mais mortos em delitos e pecados, mas o bom pastor nos chamou de volta à vida, e desse vale de ossos secos Ele fez nascer um exército. A boa notícia é que nós não somos órfãos, mas Jesus Cristo nos deu um Pai. A boa notícia é que nós não estamos mais indo para o inferno, uma vez que nós fomos até Jesus Cristo, uma vez que nós podemos nos achegar a Deus. Meus irmãos, em uma das cartas Paulo vai dizer que que Deus habita em luz inacessível. E as menções de luz na Escritura é fogo, não é luz de LED, é fogo. Deus habita num furacão de fogo e santidade que ninguém pode acessar. Se você tivesse um GPS que te levasse até Deus, não adiantaria nada você ir até lá. Nós seríamos consumidos pela sua glória. Mas uma vez que Jesus Cristo sangrou na cruz do Calvário e ressuscitou para a nossa completa justificação, nós podemos entrar confiadamente diante do trono de Deus, pois Deus, o nosso Pai, olha para nós por meio das lentes de Cristo Jesus. Nós que éramos desprezíveis, agora somos profundamente amados. Portanto, o Evangelho é a boa notícia a respeito de como Deus nos reconduziu a Ele por meio de Jesus Cristo. Agora, não basta entender o que é o Evangelho. Lembra? Os discípulos tiveram o seu entendimento aberto para entender as Escrituras, e eles entenderam, mas Jesus ainda disse: mas vocês ainda precisam de poder do alto. Meus irmãos, nós precisamos provar do poder do Evangelho. Por muito tempo da minha vida, eu comecei a pregar com 19 anos. Então faz 10 anos que eu prego. E daí você começa a pregar, você começa a aconselhar jovens e tudo mais. Eu comecei a liderar adolescentes bem novinho também. E como eu sou presbiteriano, toda a minha formação teológica foi presbiteriana, foi reformada. E tinha uma coisa, quando a maioria dos jovens chegava assim, eles falavam assim: sabe, Ale, eu estou desanimado da fé porque eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Eu leio a Bíblia e eu não sinto nada. Eu oro e eu não sinto nada. E a minha resposta automática toda vez era a seguinte: meu amigo, você não precisa sentir nada não. Você tem que fazer pela fé. Não importa se você vai sentir, se você não vai.
E essa parece uma resposta boa, essa até é uma resposta boa. Mas de um tempo para cá eu tenho repensado isso, porque se eu creio que Deus é profundamente amoroso, se eu creio que Deus é o meu Pai, mas eu nunca me senti amado como um filho, será que esse amor é real de fato? Segunda Coríntios capítulo 5 fala que o amor de Deus nos constrange. E eu digo, Deus é amor, Deus me ama porque eu sou filho dele, mas eu nunca fui constrangido pelo amor de Deus. Será que... A Bíblia diz que nós devemos, Salmo 34, nós devemos aproximar de Deus, provar e ver que o Senhor é bom. Não, eu sei que Deus é bom, um dos atributos de Deus é bondade, esse atributo é conhecido como atributo comunicável, Deus é bom, né? E está escrito na palavra, mas eu nunca provei da bondade de Deus. Salmo 19 diz que a Escritura, que a palavra de Deus é digna de confiança e revigora a alma. Não, eu sei que a palavra de Deus é perfeita, eu sei que a palavra de Deus é digna de confiança, eu sei que a palavra de Deus revigora a alma, mas eu vivo me arrastando pela vida. Eu vivo me arrastando como se a Bíblia não revigorasse ninguém. Eu me arrasto na igreja, me arrasto no trabalho, me arrasto na família. Eu sobrevivo, mas eu creio que a Bíblia tem o poder de revigorar a alma. Eu creio que as Escrituras dizem que a palavra de Deus ela é mais valiosa que ouro, muito mais valiosa que ouro puro e refinado, mas quando chega a hora de escolher entre Deus e o dinheiro, eu escolho o dinheiro. Entre Deus e o conforto, eu escolho o conforto. E não que nós não possamos provar de conforto, mas se é essa sede e essa gana de conforto nós estamos dando o nome de prudência, e a fé nós estamos dando o nome de imprudência, talvez a gente precise repensar o tipo de fé. Irmãos, essa palavra aqui é verdadeira. Esse livro aqui não contém uma história para a gente decorar e contar para as nossas crianças e falar assim, é para o menino crescer bonzinho, né? E para encerrar, eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 8. Porque o Evangelho ele tem dimensões, se a gente pode dizer assim. E a gente sabe dizer de cor e salteado, porque é o que mais é enfatizado para nós. A gente ceia frequentemente, algumas igrejas ceiam uma vez por mês, outras igrejas ceiam toda reunião, outras igrejas ceiam nas casas e na reunião, ou só nas casas. E na ceia a gente é lembrado de que nós faremos aquilo anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Então essas duas dimensões do Evangelho estão muito claras. A primeira é que Jesus veio, amém? Jesus veio. E a gente olha para o passado, essa dimensão passada do Evangelho, que Jesus veio e Ele morreu na cruz do Calvário e Ele ressuscitou, amém? Essa dimensão passada do Evangelho, o Evangelho tem uma dimensão futura, que a gente começou resgatando aí na história da igreja em dias recentes, se aprofundar nela novamente, que é chamada de escatologia, o fim dos tempos. Então a gente olha para o futuro e fala, Jesus vai voltar. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e Ele vai voltar. E a gente começa a discutir a respeito das dinâmicas da volta de Jesus, o que vai vir primeiro de quê, o que vai vir depois do quê, mas a gente sabe que Jesus vai voltar. E a gente começou a ficar muito bom nisso. Mas entre essas duas coisas, algum tempo atrás eu comecei a me perguntar, e eu conversando com o Ângelo também, a gente começou a falar assim, a gente sabe bem o que Jesus fez, a gente sabe bem o que Jesus vai fazer, mas o que é que Jesus está fazendo agora? O que é que Jesus está fazendo agora? A gente sabe que a Bíblia diz que Ele está aguardando até que todos os inimigos sejam feitos estrado dos seus pés.
Mas será que o ministério de Jesus agora é aguardar? Então, tendo entendido o Evangelho, sabido que a gente precisa de poder para viver e provado esse poder que vem pelo Evangelho, eu queria que a gente terminasse a palavra dessa noite respondendo a questão de o que é que Jesus está fazendo agora, porque a resposta para essa pergunta é a única coisa que vai nos impedir, ou que vai propiciar, ou proporcionar que nós cheguemos ao fim dessa jornada. Como Paulo diz, que nós sejamos encontrados irrepreensíveis diante de Jesus no dia da sua vinda. Ou como o próprio Jesus diz, que nós sejamos encontrados de pé diante do Filho do Homem. O livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2 diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. O que me chama a atenção nesse versículo 1 de Hebreus 8 é que o autor começa, ora, o essencial das coisas. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, de tudo que a gente está falando, a coisa mais importante de todas é o essencial do que você precisa entender, o essencial do que você precisa pegar é que nós temos um sumo sacerdote assentado à destra de Deus. Em Hebreus mesmo, não no capítulo 8, mas no capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: por isso, santos irmãos, que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Hebreus, no capítulo 7, versículo 25 diz, por isso também Jesus pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque Jesus fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui homens sujeitos à fraqueza como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. A resposta do que Jesus está fazendo agora é: Jesus não permaneceu morto naquela cruz, Jesus não permaneceu morto naquela sepultura. Jesus passou 40 dias ensinando os discípulos a respeito do reino. Em Atos capítulo 1, versículo 1, nós vemos que Jesus é assunto aos céus. E o livro de Hebreus, no capítulo 9, vai dizer que quando Jesus sobe aos céus, o Salmo 24 começa a ser cantado. A tradição da igreja crê que o Salmo 24 é conhecido como o Salmo da Ascensão. E o Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E de repente os seres celestiais começam a falar assim: mas quem que é esse Rei da Glória? Quem é esse homem adentrando pelas portas dos céus? Ele é o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Pela primeira vez um homem estava adentrando as portas dos céus. E o livro de Hebreus fala que Jesus ele entra num santuário que não era como o santuário de Moisés no deserto, porque o santuário que Moisés ele levantou no deserto era só uma imitação desse santuário celestial. E Jesus ele entra nesse santuário e ele vai até o Santo dos Santos. E lembrem-se, havia uma festa na tradição mosaica, na tradição de Israel, que se chamava festa de Yom Kippur. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E o povo ficava todo do lado de fora,
do santuário, esperando para que o sacerdote ele saísse. E quando ele saísse, ele anunciava: o sacrifício foi feito, a expiação foi feita, e ele anunciava o dia do perdão. No entanto, esse sacerdote só podia entrar uma vez no Santo dos Santos. No período de um ano, ele só entrava uma vez. E ele não podia permanecer lá dentro, porque se ele permanecesse lá dentro, ele morreria. E esse sacerdote também precisava ser trocado de tempos em tempos, porque ele era um ser humano comum, ele morria. Como esse problema poderia ser resolvido? Esse problema só poderia ser resolvido por uma coisa que o autor de Hebreus chama de vida indissolúvel. Jesus Cristo não é um sacerdote que precisa ser trocado de tempos em tempos. Jesus Cristo, Ele não é um sacerdote que entra no Santo dos Santos e precisa sair de lá rápido, senão a glória de Deus o consome. Porque o livro de Hebreus diz que Ele entrou no Santo dos Santos, e Ele não está em pé lá como quem estivesse ansioso, Ele está sentado. Ele entrou e permaneceu. E o que Jesus está fazendo hoje é dizendo o meu e o seu nome diante de Deus, oferecendo continuamente o próprio sangue. E assim como Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu te peneirar e peneirar os outros discípulos, no entanto eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus está dizendo: Pai, que a fé do Alessandro não desfaleça. Pai, que a fé do Guga não desfaleça. Pai, que a fé do João não desfaleça. Pai, que a fé do Lucas não desfaleça. Esse é o único motivo capaz de nos garantir que nós não vamos cair no deserto. O livro de Hebreus diz que uma geração toda foi liberta do Egito. E tem um autor que eu gosto muito, que ele fala que o livro mais triste da Bíblia é o livro de Números. No começo do livro de Números tem lá a contabilidade de quantas pessoas foram tiradas do Egito. E no final do livro de Números tem quantas pessoas entraram na Terra Prometida. Vocês sabem quantas pessoas estavam nessa última lista? Quantas pessoas entraram na Terra Prometida da geração que foi tirada do Egito? 2. Cerca de 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas saíram do Egito, e 2 atravessaram o deserto e entraram na Terra Prometida. E o livro de Hebreus fala: hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração, como os vossos antepassados fizeram no deserto. Eu quero ler esse texto, porque é com ele que a gente vai encerrar. Hebreus, no capítulo 3, diz assim: Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Meus irmãos, talvez você fale assim: eu fui tirado do Egito, eu vivi uma vida de tal jeito, mas Jesus me libertou do Egito. Mas a jornada só acaba quando ela termina.
E é por isso que o capítulo 4 de Hebreus e o capítulo 10 vai falar: aproximem-se do trono da graça. Entrem confiadamente diante do trono da graça de Deus, para receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Fique de pé no seu lugar, por favor. Hebreus capítulo 10 diz: aproximem-se do trono da graça, entrem pelo véu que é a carne de Jesus Cristo, tendo a consciência purificada pelo lavar de água pela palavra. Entrem, irmãos. O que Jesus está fazendo agora é intercedendo por nós e nos convidando para subir até o trono de Deus. Uma geração inteira padeceu no deserto por causa da incredulidade, pois não viram a Deus. E nós, tendo um caminho aberto até o trono de Deus diante de nós, por muitas vezes temos optado por não subir, por não entrar. O que Jesus está fazendo agora é nos convidando. Existe uma porta aberta. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós desejamos provar do poder do Evangelho. Nós não desejamos, Senhor, só conhecer a boa notícia, decorar a boa notícia, saber explicar a boa notícia. Nós desejamos provar do poder dessa boa notícia, Senhor. E o poder dessa boa notícia inclui que nós, que éramos teus inimigos, temos acesso ao Senhor hoje. Nós desejamos subir agora, Senhor, para te ver. Para contemplar sua beleza. No dia que se chama hoje, Senhor. No dia que se chama hoje. Nós queremos responder o seu convite. Nós queremos nos aproximar, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós não somos diferentes daquele povo incrédulo, aquela geração liberta do Egito, que viu, Senhor, o mar abrindo, que viu a coluna de fogo, que viu a coluna de nuvem que os protegia de dia, que viu o maná, o pão que descia do céu, que viu a carne das aves que o Senhor mandava, que viu tudo isso e mesmo assim não entrou na terra porque não creram. Nós não somos melhores que eles, Senhor. Nós não somos diferentes deles, a história deles é a nossa. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor, porque a sua palavra nos garante que o Senhor é Pai e nós temos vivido como órfãos, como quem não tem a quem recorrer. Senhor, porque a tua palavra garante que o Senhor nos ama, mas por vezes nós andamos e oramos desconfiados do Senhor. Senhor, porque a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito, mas por vezes nós desconfiamos que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos deixou às nossas próprias custas. Nós oramos desconfiados, Senhor, com medo de errar uma palavra e o Senhor ser um Deus sádico que gosta de brincar com as nossas vidas e nos conceder uma coisa diferente da que a gente queria, mas pela nossa pouca capacidade não soubemos explicar. Senhor, nós desconfiamos do Senhor. Nós desconfiamos de que o Senhor realmente nos quer bem. Ó Deus, perdoa a nossa incredulidade. Eu oro, Senhor, por favor, apesar de mim, que o Senhor
repouse sobre nós com o seu amor agora. Que nós possamos começar a sentir, Senhor, esse constrangimento de que nós somos piores do que imaginamos e muito mais amados do que merecemos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.